12 horas 37? Não, 12 e 27. 12 e 27. Agora eu tenho a nossa entrevista com o senador Rogério Carvalho do PT. Eu quero que você me acompanhe. Senador, muito obrigado por sua presença aqui, sua disponibilidade em vir conversar com o público da TV Atalaia, o público sergipano. A gente vai falar sobre vários assuntos nacionais, do Senado, do governo federal, mas eu quero começar sobre a última decisão da Justiça, que foi contra o senhor por improbidade administrativa e também o Hospital Santa Isabel. Na época o senhor era secretário, né? O que o senhor tem a dizer com relação a essa decisão? Bom, eu tomei como surpresa uma decisão da Justiça 12 anos após o fato. Eu fiz a contratação do Santa Isabel em função de um termo de ajustamento e condutas que foi celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e com a assinatura de todos os promotores de comarcas onde haviam hospitais que tinham sido terceirizados no governo de João Alves Filho, e o acordo era justamente tirar as empresas terceirizadas e colocar alguma coisa no lugar. Como a gente não tinha pessoal, não tinha capacidade operacional, capacidade de mobilização para diretamente fazer o funcionamento dos hospitais, o caminho foi, no termo de ajustamento de condutas, definido que seria contratado o Santa Isabel. Então, eu não fiz por livre, espontânea vontade, foi uma necessidade, era o que era possível ser feito, foi feita uma consulta, inclusive, para saber qual hospital teria essa disponibilidade. Santa Isabel tinha essa disponibilidade e, portanto, foi decorrente de um termo de ajustamento. E por que a Justiça chegou a essa decisão? De quem foi a culpa desse contrato legal, então? Não, o contrato não foi legal. Pela decisão, né? Pela decisão, mas o contrato não foi legal. O contrato foi feito com o aval os procuradores, os promotores... dos 3 ministérios públicos. Olha, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Quando você faz um termo de ajustamento de conduta, na verdade é um termo legal que lhe protege. Acredito que na hora da sentença o juiz não deva ter tido acesso a esse documento e, portanto, deu essa decisão. O senhor sabe de quem foi a ação para essa decisão da Justiça? Foi do próprio Ministério Público, ou seja, eu aqui estou na condição de vítima de uma confusão legal que, felizmente, a nova legislação impedirá que isso venha a acontecer. A gente está falando do Ministério Público, o senhor estava em Brasília, teve a sabatina lá do novo Procurador-Geral da República. O Jornal da Cidade diz hoje que o senhor votou a favor dele, o senhor confia? Por quê? Porque me pareceu, primeiro houve uma visita dele ao meu gabinete, depois uma visita dele à bancada do PT, junto com a parte da bancada do PROS, que compomos um grupo, uma bancada, né, uma aliança que a gente chama é um bloco, né, nós compomos um bloco no Senado Federal e nós decidimos, pela conversa com ele, e votar nele, mas objetivamente porque ele se comprometeu a fazer cumprir a lei dentro da lei. Essa é a questão central. Mesmo hoje. Sendo indicação do presidente da República. Não importa, porque todos serão indicados pelo presidente da República. Lula indicou e votaram nele a oposição. Parece que o senador Alessandro se absteve na votação. Isso é um problema do senador Alessandro, mas os que foram indicados pela presidente Dilma foram votados pelos senadores da base e senadores de oposição. Os que foram indicados pelo presidente Lula foram votados pelos senadores da base e oposição. Os que foram indicados pelo presidente Fernando Henrique foram votados pelos senadores da base e oposição. Isso não importa. Não existe uma aproximação do senador Rogério Carvalho com o governo federal? Não, não é essa a questão. O que existe, eu sou oposição declarado, oposição ao governo federal. O senhor viajou recentemente para a China? Viajei para a China numa missão oficial. Independente do filho do presidente estar ou não, isso não quer dizer que a gente tenha posições iguais. É que nós temos uma convivência civilizada, cordial, respeitosa
com todos os senadores. Tinha senador do MDB, tinha senador do PSL, tinha senadores de vários partidos, do PP, o senador Amin. Então, foi uma viagem, estava o Chico Rodrigues, Amin, Irajá, eu e o Flávio Bolsonaro. O senhor fala que é oposição, isso é declarado, é óbvio, é do PT. Mas... E a missão não foi do governo, a missão foi do Senado. Eu sou senador, independente de quem está, é meu colega e eu preciso ser tratado com respeito de senador. E é assim que eu me comporto e, por conta disso, tenho tido o aval dos senadores, tanto é que eu fui eleito presidente da Frente Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Senado Federal, que representa 60 senadores, e sou um senador de oposição, porque acho que a gente tem que ter uma relação cordial, respeitosa, independente se você é oposição e situação. Mesmo na oposição, o faço com respeito, com a cordialidade que requer para a gente ter um convívio civilizado. Eu quero continuar falando ainda sobre a relação com o governo federal e depois voltar aqui para Sergipe, o governo do estado, mas antes eu quero chamar o recado do parceiro Protec. Não sai daí, você pode participar com a gente pelo 98107-8339. Vamos ao parceiro e a gente continua com a nossa entrevista. Estamos de volta, 12 horas e 35 minutos. A gente está conversando aqui com o senador Rogério Carvalho, do PT. Para a gente concluir essa parte do governo federal, essa relação, porque o PT foi o grande adversário político na última eleição. Sim. Mas como anda agora com o governo federal? Continua oposição por oposição? Não, veja, o PT tem um projeto de país, um projeto de sociedade, determinados projetos que são de interesse público, nós votamos a favor. Como, por exemplo, antes de ontem, na quarta-feira, nós tivemos a votação da medida provisória do Médicos pelo Brasil. E nós votamos no texto principal. Por quê? Porque o que estava no texto dialoga com o que nós acreditamos. O relator conseguiu absorver uma série de sugestões minhas, do ex-ministro Alexandre Padilha, de outros senadores e deputados, e nós votamos no texto. Então, oposição tem determinadas questões que não tem como você votar, porque vai de encontro àquilo que você acredita e que você defendeu na eleição, como, por exemplo, a questão da Previdência. Eu voto contra a reforma da Previdência. Mesmo com todas essas... Mesmo o Tasso Gereissati tendo acatado 4 emendas de minha autoria, parcial ou integralmente, tendo incorporado em nome de outros parlamentares, mas com o meu texto também, tendo me dado a honra de ter a emenda que restabelece a condição dos anistiados políticos, que foi uma emenda de minha autoria. Mesmo com tudo isso, não muda o principal, porque no dia seguinte à promulgação da reforma da Previdência, as pessoas vão passar a ganhar menos. Então, não tem um período de transição. Se você se aposentaria com R$2.000, no dia seguinte, a aprovação da promulgação, no dia seguinte, a promulgação da reforma, pode se aposentar com R$1.200, com R$1.300. Então, eu não posso ser a favor disso. Eu não posso ser a favor de autorizar o governo a entregar para o sistema financeiro a Previ, a Petros, o Funpresp, pegar 40% do recurso da Previdência, que são os benefícios não previsíveis, como licença gestante, licença por acidente de trabalho e outros benefícios, para o sistema financeiro gerenciar. A depender do assunto, o senador Rogério Carvalho vota com o governo federal. A depender do assunto, eu voto com a minha consciência e com a deliberação do meu partido, que pode coincidir com a posição do governo federal, sem nenhum problema, porque o que interessa é o país. Vamos sair agora do centro do país, vamos ir para Sergipe. Vamos. O PT vai ter candidato nas próximas eleições para prefeito aqui em Aracaju? Tem um debate muito forte dentro da militância. O PT quer ter candidatura em Aracaju e estamos trabalhando para isso. O senador Rogério Carvalho poderá concorrer a algum cargo executivo aqui? Não somente para prefeito, futuramente para governador. Bom, está muito distante. Existe essa vontade? Neste momento, a minha vontade é fazer o que eu estou fazendo e, graças a Deus, 2 avaliações que foram feitas pelo DIAP, eu fiquei entre os cabeças do Congresso, entre os novos
parlamentares, mais de 300, eu fiquei entre os 30 mais influentes e agora fiquei em 10º lugar do Congresso em Foco na avaliação do público. Então, o que nesse momento mais me motiva é exercer com competência o mandato de senador. Como está a relação com a Prefeitura de Aracaju, o prefeito Edivaldo Nogueira? A minha relação é excelente com o Edivaldo Nogueira. Ajudei a aprovar o empréstimo de 300 milhões de reais, 75 milhões de dólares. Eu consegui, com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, pautar de manhã, consegui o regime de urgência, falei com o presidente Davi Alcolumbre, conseguimos aprovar no mesmo dia, na Comissão de Assuntos Econômicos. Para análise do senador, ele está fazendo uma boa administração? Não, ele está correndo atrás, ele está buscando as condições para fazer os investimentos necessários na cidade. Tive agora na China, na sede do Banco dos BRICS, sei que ele está pleiteando um novo empréstimo no Banco dos BRICS a um custo baixo. Me coloquei à disposição para ajudar também. Estou trazendo para Belivaldo, devo ter uma conversa com Belivaldo esses dias, no sentido de viabilizar uma linha de crédito de 100, 150 milhões de dólares do Banco dos BRICS para o governo estadual, para que seja feito investimentos em infraestrutura através de empresas privadas. Ou seja, o trabalho do senador, ele não pode estar atrelado à disputa política. Tem que ter um compromisso com a sociedade e com os interesses públicos acima de qualquer coisa. Senador, o pessoal perguntando aqui como está aquela relação com a sede do PT aqui em Aracaju quando o senhor foi presidente. A sede do PT, ela foi colocada à disposição de uma dívida da campanha de 2014, assumida pelo partido, e em função disso, a sede está à disposição e foi entregue ao credor, que é do PT. Naquela eleição, a regra mudou, o financiamento passou a ser público e o PT anuiu, fez a assunção da dívida, assumiu a dívida. Eles prometeram um financiamento, não cumpriram durante a campanha, foram feitas as despesas, então o partido tem que assumir e o ônus é, por exemplo, colocar de forma honesta, decente, seu patrimônio à disposição para pagar a dívida. Eu sei que o PT tem a vice no governo estadual. Para a gente encerrar a nossa entrevista, para não ficar muito longa, mas como está a relação? Que nota o senhor daria hoje ao governo do estado? 0 a 10. De 0 a 10 eu daria 7, pelas dificuldades econômicas que o estado está passando e que tenho trabalhado na frente Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a gente garantiu que o bônus de assinatura da seção onerosa do pré-sal, 30% deste recurso seja distribuído para estados e municípios e o estado de Sergipe como um todo, em função dessa conquista que eu tive uma participação importante, fundamental, porque fui eu que articulei os 60 senadores, 51 que tiveram lá e que definiu como critério o mesmo critério do FPE e do FPM, que dá mais dinheiro. Sergipe receberá 535 milhões de reais, espero que até o final do ano, e o governo do estado em torno de 400 milhões. E aí, acredito que com isso o governador Belivaldo Chagas vai poder recuperar a malha viária, pagar o salário, pagar os servidores em dias, ter um fôlego para trabalhar. E estou propondo a ele que a gente vá ao Banco dos BRICS, atrás desses 100, 150 milhões de dólares a custo baixo para fazer investimento em infraestrutura, que é o que o Estado precisa, e gerar emprego e renda, que é o que mais temos demanda hoje da população. Senador Rogério Carvalho, muito obrigado por sua entrevista, sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e estou à disposição. Uma boa tarde. Obrigado.